Donald Trump se sente ameaçado por deixar a guerra na Ucrânia nas mãos dos europeus? Tipo, e se alguém fizer algo estúpido, atacar a Rússia a partir da Polônia ou da Alemanha? Eles não vão fazer isso. Não existe nenhum se aí, Nima. Se, simplesmente não existe se. Literalmente não existe se. Você não consegue articular um plano real. Ninguém consegue. Quantas tropas polonesas vão atacar a Rússia? Quando? Onde? E como? Com qual exército? Eles não têm um. É por isso que eles só envolvem os Estados Unidos. Eu não estou falando sobre... Acabei de te dizer, não vamos fazer isso. Terminou. Isso não vai acontecer. Não vamos cair nessa. Não vai haver uma guerra da OTAN contra a Rússia, porque a OTAN não tem nenhuma capacidade. Nenhuma. Zero. Nada. Toda a vantagem é da Rússia, claramente. Então, não perco muito sono com isso. Preocupo-me mais com um confronto estratégico entre os Estados Unidos e a Rússia do que com uma provocação europeia. Porque a Europa está quebrada. Eles estão quebrados. Não há hoje na Europa um exército que consiga sustentar uma campanha na Ucrânia por mais de um mês em proporções significativas. Logística, logística, logística. E sem os Estados Unidos, a Europa não pode fazer nada. Nada. 2.000 soldados franceses. É disso que eles estão falando. 2.000. A Ucrânia perde entre 2.300 e 3.000 soldados por dia. Então a França está disposta a fornecer tropas suficientes para se sacrificarem no campo de batalha por menos de 24 horas. E é isso. Esse é o compromisso francês. E a Rússia vai perder o sono por causa disso? Não. Nada vai acontecer por parte da OTAN. Quando os drones voaram para a Polônia, qual foi a resposta da Alemanha? 2 Taifuns. 2. Os Países Baixos enviaram o quê? 2 F-35. A Grã-Bretanha enviou aviões. E só. Quer saber por quê? Porque implantar aeronaves é uma capacidade expedicionária. Isso significa que você precisa sair da base onde opera e ir para outra base que esteja preparada para recebê-lo. Faça a manutenção da sua aeronave, abasteça sua aeronave, faça todo o suporte. E a Europa não tem absolutamente nenhuma capacidade para isso. Você não pode simplesmente pegar um esquadrão francês, voar até um campo de aviação na Polônia e operar a partir de lá, a menos que tenha a infraestrutura francesa instalada. Ela não existe mais. Esse é o defeito fatal da OTAN. Antigamente havia interoperabilidade. Na década de 1980, a OTAN foi projetada para ser uma força interoperável, de modo que uma base da OTAN era como outra base da OTAN, e assim por diante. Se fosse necessário transferir um esquadrão de F-15 de Spangdahlem para Bitburg, isso podia ser feito sem hesitar. Os alemães podiam deslocar F-104s para qualquer base, porque a infraestrutura existia. Nós treinávamos para isso. À medida que as divisões avançavam, os trens logísticos de um corpo podiam apoiar uma divisão alemã, uma divisão americana ou uma brigada britânica. Eles conseguiam fazer tudo isso porque treinamos dessa forma para garantir interoperabilidade. Hoje não há interoperabilidade, nenhuma. Uma divisão polonesa exige apoio e sustentação exclusivos, separados da brigada americana que luta ao seu lado. Isso significa que precisamos de 2 sistemas logísticos paralelos operando em uma única linha de comunicação. Você entende o quão fatalmente estúpido isso é? Porque se você entende de logística, sabe exatamente do que estou falando. Vocês vão colocar muitos caminhões com muito combustível e muita munição em uma única estrada, e todos eles vão morrer. Quando isso acontecer, as tropas posicionadas na linha de frente ficarão sem combustível, sem munição e serão mortas. Essa é a realidade desta guerra. Para a OTAN lutar contra a Rússia, ela precisa passar pela Ucrânia para chegar à Rússia. Elas não vão chegar lá, vão morrer antes de chegar. Essa é a realidade. A OTAN é uma piada. Eles não treinam para isso e não têm tempo para treinar para isso. Levamos décadas de esforço concentrado, gastando centenas de bilhões de dólares para treinar a OTAN para ser o exército que existia, a aliança militar que existia no final dos anos 1980, a maior aliança militar já criada. Nada jamais chegará perto disso.
Nothing will ever come close to that. But it's gone. It's finished. The NATO today Mas acabou. Tá terminado. A OTAN de hoje não é mais assim. Eles não conseguem fazer isso. Não têm essa capacidade. E nunca vão conseguir reconstruí-la, porque tudo dependia dos grandes Estados Unidos da América. Na época em que tínhamos 300 mil soldados posicionados na Alemanha Ocidental, quando tínhamos bases militares por toda a Alemanha Ocidental, elas não existem mais hoje. Temos 30 mil soldados na Alemanha. Vamos lá, cara. Tínhamos 300 mil e podíamos mobilizar imediatamente, em 10 dias, mais 250 mil. O equipamento já estava pré-posicionado na Alemanha. Tudo o que precisávamos fazer era transportar as tropas, juntá-las ao equipamento. Tudo estava mantido, pronto para uso, ligar o motor, totalmente carregado para o combate, ir para a guerra. Hoje não conseguimos fazer isso, nem de perto. Leva 6 meses para uma brigada americana receber sua ordem de alerta, embarcar nos navios e navegar até Hamburgo. Depois eles desembarcam e acabam presos no sistema ferroviário, porque não se pode cruzar fronteiras facilmente. Não há controle aduaneiro ali. Ainda não resolveram isso. As pontes, os trilhos, nada consegue lidar com tráfego militar hoje em dia. Nada. Antes tudo era projetado para isso. Hoje nada suporta. É uma piada, Nima, uma piada trágica absoluta. Então as pessoas precisam parar de atribuir à OTAN capacidades que simplesmente não existem. Não me importa quantas vezes um ministro da defesa belga queira estufar o peito e dizer bobagens. Só existe um exército na Europa hoje capaz de lutar contra os russos, e é o exército ucraniano. E eles estão sendo massacrados a uma taxa de 2.300 a 3.000 por dia. Estando na Rússia e conversando com as pessoas de lá, elas sentem que precisam melhorar o relacionamento entre a Rússia e a Europa? Ou já não veem mais a Europa como um parceiro viável? Sabe, não faz tanto tempo assim que a Rússia e a Europa tinham relações econômicas viáveis. 4 anos. E eu estaria mentindo se dissesse que ainda não existe certo carinho pela Europa entre as pessoas. Mas esse carinho está desaparecendo rapidamente. Muito rapidamente. Em primeiro lugar, a Europa meio que se tornou uma sociedade doente. A Rússia não é uma nação perfeita. Eles têm seus problemas. Não é preciso destacá-los. Mas veja, para uma nação que valoriza tanto a família, por que há tantas mães solteiras? Existem problemas na Rússia, assim como existem problemas em todo lugar. Mas os russos estão cientes de seus problemas. Posso te dizer, não consigo andar pelas ruas de Paris à meia-noite e me sentir sem medo. É preciso ter cuidado. Eu não posso andar pelas ruas de nenhuma cidade europeia depois da meia-noite sem me preocupar. Não posso andar pelas ruas de nenhuma cidade americana depois da meia-noite. Eu poderia andar pelas ruas. Agora, eu sei que há um lugar em Moscou onde eu poderia ir, mas não sei exatamente onde é. Só estou presumindo que, como em qualquer outro lugar do mundo, existem áreas perigosas. Mas ainda não encontrei nenhuma, e não estou procurando. Moscou é uma cidade segura, e isso reflete essa realidade. Mas não é só Moscou. Novosibirsk é uma cidade segura. É uma cidade segura. Ekaterimburgo é uma cidade segura. Kazan é uma cidade segura. Volgogrado é uma cidade segura. E sabe, Grozny é uma cidade muito segura. A Rússia é uma nação que se organizou e está ficando cada vez melhor. Quer dizer, sim, eles estão prejudicados pelas sanções. Não vamos fingir que as sanções não têm um custo. Qualquer economia deve funcionar, você sabe, com algum tipo de normalidade em suas relações com economias vizinhas, as transações normais que ocorrem. Aqui a Rússia está sob sanções. Ela não pode operar normalmente. Sua economia teve que se ajustar. E estamos falando de grandes ajustes feitos em um período muito curto de tempo. Mas a economia russa está prosperando. Veja, Donald Trump, o grande economista americano, e o governo do presidente Biden, a economia deles cresceu 1,6% no ano passado. A da Rússia cresceu 4%. Isso sob sanções.
The point I'm trying to make is Então, o ponto que estou tentando destacar é que o povo russo gostaria de ter boas relações com a Europa, mas já não sente mais que precisa ter boas relações com a Europa. Na verdade, vou te contar, eu estava no Hotel Metropole e por um breve e brilhante momento parecia a Rússia dos velhos tempos, porque o Metropole estava cheio de olhos redondos. Sabe, pessoas brancas da Europa e da América que vinham à Rússia como fazíamos nos bons e velhos tempos. Os europeus, os americanos vinham à Rússia para se encontrar com os russos, e tudo era ótimo. O hotel parecia os bons e velhos tempos. E então, um por um, os olhos redondos foram embora. Lembro-me de ter ido tomar café da manhã na minha última manhã lá. Eu era o último olho redondo no Metrópole. É tudo chinês. Tudo chinês. Cada mesa estava cheia de delegações chinesas. E quero dizer, isso é Moscou. Os chineses estão lá. E são eles que estão fazendo negócios com os russos. Agora, você diria que a Rússia preferiria fazer negócios com os europeus? Talvez há 2 anos. Hoje, por quê? O que a Europa tem a oferecer? Nada. São economias em colapso, sociedades fracassadas. A China é o coração econômico do mundo. A Rússia tem boas relações com os chineses. Isso é uma mudança estratégica na forma de pensar. Os chineses estão em torpe, cara, os chineses estão em torpa, chineses em torperta. E todas as pessoas que tentam dizer, os chineses não produzem coisas boas, eles produzem coisas muito boas. As coisas deles funcionam, são de alta qualidade. E a Rússia está se acostumando com isso. Houve um tempo em que os russos preferiam morrer a comprar algo com a etiqueta Made in China. Hoje, eles ficam felizes em comprar algo feito na China porque é de boa qualidade. E o mais importante, os chineses são seus amigos. Você pode dizer o mesmo sobre os europeus? Não. Pode dizer isso sobre os americanos? Infelizmente, não. Os chineses estão lá para fazer negócios, mas para fazer negócio como amigos. Eles não estão a impor nada a você. Não há sanções chinesas contra a Rússia. Os chineses estão lá para fazer negócios. Agora, eles negociam duro, fazem acordos difíceis. Não estou dizendo que os chineses estão oferecendo grandes vantagens aos russos, mas os russos sabem disso e fazem os acordos que precisam fazer. Mas não, a Rússia não precisa da Europa de forma alguma. Ela não quer a Europa. Quero dizer, se chegar o momento em que as relações melhorem, a Europa vai simplesmente ter que entrar na fila. Não vai haver algo como, sua vez vem primeiro. E os Estados Unidos estão perdendo essa oportunidade. Há uma janela limitada em que, se melhorarmos as relações com a Rússia, talvez sejamos convidados a ir para frente de certas filas. Mas os russos, acho que na verdade deixamos esse ponto passar, porque o endurecimento da posição russa em relação aos Estados Unidos inverteu o jogo. Como já disse, eles estão dizendo, não cabe a nós apresentar uma opção viável para a paz. Cabe a vocês. E até que façam isso, não queremos nos reunir com vocês. Essa é uma nova realidade. É um endurecimento da posição deles. Reflete o fato de que a Rússia não precisa dos Estados Unidos, e nós acabamos de provar isso. Sancionamos seus 2 maiores produtores de petróleo. Isso é um ato de amizade? É algo que vai fazer os russos dizerem, queremos muito fazer negócios com vocês? Não. A Rússia quer fazer negócio com a economia chinesa, que precisa de energia e está disposta a comprá-la da Rússia. Mesmo que seja com desconto, tudo bem. Pelo menos a Rússia está fazendo negócios com eles. Eles veem a janela de parceria com os Estados Unidos ainda aberta ou sentem que ela está, desaparecendo do cenário? Parece que Donald Trump representou algum tipo de mudança na forma como a Rússia vê os Estados Unidos. Eles viram alguém com quem podiam conversar, o que foi uma grande mudança, afinal de contas. Acho que precisamos ter cuidado aqui. Os russos são muito pragmáticos, muito realistas. Quando conversei com Anatoly Antonov, que era o embaixador da Rússia nos Estados Unidos, às vezes almoçávamos juntos. E uma coisa que ele disse quando falava sobre a política americana foi,
Nós realmente não nos importamos com quem vence. O que queremos é previsibilidade. Quem quer que vença, seja previsível, porque assim saberemos de onde você está vindo. Seja previsível a nosso favor ou contra nós. Mas, de qualquer forma, elaboraremos uma política em resposta que nos permita fazer planejamento estratégico e coisas desse tipo. O que não queremos é imprevisibilidade. Pois bem, Donald Trump é literalmente a coisa mais imprevisível que já aconteceu para eles na política. Agora, os russos, é claro, tiveram que se adaptar a isso. Não vou colocar palavras na boca do governo russo. Esse não é o meu papel. Eles falam por si mesmos. Mas direi o seguinte: pelo que interpretei, os russos disseram o que precisava ser dito para criar o potencial de melhores relações entre os Estados Unidos e a Rússia, mas não mudaram fundamentalmente nada em relação à forma como conduzem seus negócios ou como operam. Portanto, embora tenham falado sobre criar a oportunidade para melhores relações, o fato de os Estados Unidos não terem aproveitado essa oportunidade não teve impacto significativo sobre a Rússia, porque a Rússia não mudou nenhum de seus fundamentos essenciais. A Rússia não mudou sua abordagem em relação à dissuasão nuclear estratégica. A Rússia não mudou suas prioridades econômicas. A Rússia não mudou nada. A realidade da Rússia sempre foi lidar com fatos, não com teoria. E o potencial para melhores relações entre os Estados Unidos e a Rússia é apenas teórico. Não houve nada de substancial que tenha se concretizado, para a decepção de muitos embaixadores russos que disseram: estamos esperando que os Estados Unidos façam algo. Ouvimos palavras, mas nada de fundamental, nada perceptível está acontecendo. E, portanto, não acho que os russos realmente se importem. Acho que estão fartos de Donald Trump. Eles não dizem isso porque são diplomáticos e sempre esperam por relações melhores. Mas o endurecimento da posição russa, quando eles invertem o jogo, significa que eles não estão mais dizendo: estamos dispostos a trabalhar com os Estados Unidos nisso. Não, agora são os Estados Unidos que precisam começar a trabalhar com a Rússia. E esse foi o sinal que a Rússia enviou. Acho importante que tenham feito isso, porque houve um reconhecimento de que as palavras da Rússia estavam sendo mal interpretadas pelos Estados Unidos como um sinal de fraqueza. Não porque a Rússia fosse fraca, mas porque isso permitia que pessoas como Marco Rubio, Keith Kellogg e Scott Bessent dissessem: veja, os russos não estão adotando uma posição firme. Isso deve significar que eles estão desesperados por paz. Então só precisamos redobrar os esforços. E os russos disseram algo como: nós não mudamos nada. Os russos não desaceleraram sua ofensiva. Eles não pararam de bombardear. Não pararam de fazer nada. Na verdade, pisaram fundo no acelerador. Mas Keith Kellogg e todo o resto disseram: não, Putin está fraco. Isso, aquilo. Sabe, idiotas como Gilbert Doctorow, ele está fraco. Nada disso. Os russos basicamente disseram: não, vamos enviar um sinal diferente aos Estados Unidos. Terminamos de brincar de joguinhos. Quando estiverem prontos para conversar conosco, venham falar. Ficaremos mais do que felizes em recebê-los. Mas quem tem que apresentar o plano são vocês, não nós. Washington entende quão profunda é realmente a parceria Rússia e a China? Sim. Eles estão prestes a levar uma lição. Acho que Trump deve se reunir com Xi Jinping em um futuro próximo, e acredito que ele vai ser colocado em seu lugar, porque os chineses não acredito que vão ceder em nada. Na verdade, eles vão reforçar o controle sobre os minerais de terras raras e vão dizer a Trump para desistir quando se tratar do petróleo russo. Também acho que vão afirmar que quaisquer sanções secundárias contra a China por causa do petróleo russo terão consequências severas em todas as outras áreas. Que não pode haver relação comercial sob a ameaça de sanções secundárias, e que a China não permitirá que suas necessidades de segurança energética fiquem subordinadas ao capricho de um governo americano.
Now, what Trump does, I don't know. He's got, Rubio. Agora, o que o Trump vai fazer, eu não sei. Ele tem, sabe, o Rubio e o Bissett, dois idiotas que vêm sussurrando maus conselhos no ouvido dele. Espero que Donald Trump tome as rédeas e ponha fim à parte dessa besteira. Eles estão conseguindo intimidar a Índia até certo ponto, mas até o governo indiano já disse que as compras estatais de petróleo russo vão continuar. Eles não podem controlar o que acontece com as empresas indianas privadas. A Reliance, seja lá qual for o nome, a maior compradora privada, suspendeu as compras porque está preocupada com sanções secundárias. A Índia não tem a mesma influência sobre a economia americana que a China tem. Então, a Índia precisa jogar certos jogos, mas mesmo assim, não vai se afastar da Rússia. Veja, eles acabaram de assinar grandes contratos com a Rússia na área da aviação. Os russos construíram um avião totalmente russo, feito inteiramente com peças russas. Obrigado, América. Tenho certeza de que a Boeing está feliz por a Rússia ter se desvinculado da necessidade de manter uma relação contratual contínua com ela. O mesmo vale para a Airbus. A Rússia vai produzir seu próprio avião. E agora, a Índia vai ajudar a Rússia nesse sentido. Então, sabe, Trump vai ter que encarar a realidade de que ele não pode ditar os resultados, especialmente por uma nação como a China, que na verdade detém todas as cartas. Aqui está o que o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, disse sobre a situação, a parceria, o tipo de relacionamento entre o Irã e a Rússia. Não apenas nos Estados Unidos, mas também na Europa, dentro da União Europeia, eles usam isso como pretexto para intimidação, para o uso de poder militar contra o Irã, o que condenamos veementemente. Estamos de mãos dadas, lado a lado com o Irã, e assim continuará no futuro. Agradecemos muito todo o apoio que recebemos do Irã, política e de outras formas. Isso é importante neste momento desafiador, sabe? Sim, ele está falando sobre ficar lado a lado, de mãos dadas com os iranianos. E eu sei, pela mídia iraniana, aprendi que se você acompanha a mídia iraniana, vê que as pessoas interessadas em uma relação melhor entre o Irã e os Estados Unidos estão encurraladas neste momento. Elas estão perdendo poder. Sua retórica está enfraquecendo com o passar do tempo, e o Irã está se movendo drasticamente em direção à Rússia e à China. É isso. Bem, outra coisa que precisamos entender é que durante a guerra de 12 dias, foi o Irã que não ratificou o acordo de estrutura estratégica com a Rússia. Muita gente dizia, veja, a Rússia não é um parceiro confiável, eles não fizeram isso, aquilo ou outra coisa. Não, foi o Irã que deixou de fazer isso. O que foi confirmado, aliás, por um dos principais funcionários iranianos no ano passado, Ali Shamkhani, que era o chefe das negociações com os Estados Unidos. Vá em frente. Mas o motivo era que eles estavam mantendo a porta aberta para melhores relações. Quer dizer, mas aonde isso os levou? Negociações falsas, que os prepararam para um ataque preventivo de Israel, que matou membros importantes da liderança militar deles. Tentou matar o presidente, tentou matar o líder supremo. É isso que boas relações com os Estados Unidos te trazem. E eu acho que o Irã levou um choque. Uma revelação de que a América é o aliado menos confiável que alguém poderia querer. E não é justo dizer aos russos, vocês não foram bons aliados porque não se uniram a nós. Bem, vocês não ratificaram o maldito acordo. Agora está ratificado. Agora é um acordo. E agora veja o que os russos estão fazendo. E novamente, um dos exemplos mais claros disso é que, como os iranianos falharam em agir desde o início, a Rússia agora está tentando recuperar o atraso. A questão é, como fortalecer o Irã a ponto de haver uma dissuasão eficaz contra os ataques contínuos de Israel e dos Estados Unidos? Uma das principais fraquezas do Irã era o poder aéreo. Caças modernos,
capazes de engajamento significativo. Sabemos, quer dizer, não sei se você viu as várias entrevistas na TV iraniana com seus pilotos, em que eles falavam sobre travar a mira em aeronaves israelenses e forçá-las a interromper o contato. Isso é uma coisa, mas eles ainda não conseguiam realmente ameaçá-las. Quer dizer, eles não derrubaram nenhuma aeronave israelense, mas conseguiram responder, aproximar-se, travar o radar e forçar os israelenses a abortar o perfil de ataque, o que atrapalhou a ofensiva. Mas eles precisam, sabe, de uma classe melhor de aeronaves. A Rússia prometeu, acredito, o caça Su-35 ao Irã. Mas sabe, não dá simplesmente para estalar os dedos e fazer isso acontecer. É preciso treinamento e preparação, e há realidades de produção. O Su-35 está em alta demanda agora, por causa do conflito com a Ucrânia e tudo mais. Mas a Rússia está trabalhando com os iranianos para levar o Su-35 para lá. Você não quer implantar prematuramente um ativo tão caro em um país, apenas para vê-lo explodir na pista, cair em um mau exercício de treinamento ou ser abatido, porque eles ainda não sabem usar totalmente a aeronave. O que a Rússia realmente fez foi fornecer aeronaves MiG-29 avançadas, vindas de esquadrões de linha de frente russos. É isso que as pessoas precisam entender. Não eram aeronaves tiradas da reserva e, sabe, reformadas às pressas. São os melhores MiG-29 que a Força Aérea Russa opera. MiG-29 que a Rússia usaria em combate contra a OTAN, se fosse necessário. E a Rússia desviou esses caças de linha de frente para o Irã, onde eles estão voando hoje sobre Teherã, bloqueando aquele ponto de acesso ao Mar Cáspio que os israelenses usam, passando pelo Azerbaijão para entrar a partir da Rússia. Isso é, sabe, algo que muda o jogo, o que a Rússia está fazendo. A Rússia é uma boa aliada. Agora a Rússia e o Irã, acho que finalmente concluíram essa nova rota comercial de que estão falando. De São Petersburgo até o quê? Chabahar ou Bandar Abbas? Acho que é Chabahar. Você sabe, a linha ferroviária usando a conectividade do Mar Cáspio. Isso é algo em nível estratégico. Vai criar linhas internas de comunicação. Para quem estuda logística, isso significa que a Rússia e o Irã poderão manter relações econômicas sem medo de interdição em rotas estrangeiras. Você não vai ver a Marinha dos Estados Unidos parando navios ou impondo bloqueios, etc. Essas são linhas internas de comunicação. O mesmo vale para a China. A China agora tem linhas internas de comunicação com o Irã que não podem ser interceptadas pelo Ocidente. Esta é uma boa notícia para o Irã. Este é o pivô estratégico para o Oriente, sobre o qual o Irã vinha falando há décadas, e agora está se tornando realidade. E, infelizmente, para essas pessoas, veja, eu não posso condená-las. Sou americano. Adoraria ter boas relações com o Irã. E não posso condenar os iranianos por quererem boas relações com o Ocidente. Mas depois da Guerra de 12 Dias, se você ainda acredita que o Ocidente é um parceiro confiável, então você tem um problema. Nesse ponto, você está indo além do pensamento ilusório e talvez não esteja pensando nos melhores interesses do Irã. Talvez esteja trabalhando em nome de outra pessoa, porque nenhum pensador lógico hoje pode apresentar um argumento convincente de que os Estados Unidos e a Europa são uma opção melhor para o Irã do que a Rússia ou a China. O Irã decidiu estabelecer uma parceria estratégica com os Estados Unidos. A liderança iraniana tomou essa decisão e qualquer governo que chegue ao poder deverá segui-la. Observando a situação, porque sabemos que o que acontece na Ásia Central é sempre uma preocupação tanto para o Irã quanto para a Rússia, e até mesmo para a China, já que os Estados Unidos estão sempre presentes ali. Como você vê a relação entre esses dois países? Você acha que esses dois países estão começando a compreender a realidade da política externa dos Estados Unidos? É por isso que eles podem estar se aproximando, para de alguma forma equilibrar a situação na região de um modo que os favoreça e os beneficie? Você quer dizer entre o Irã e os Estados Unidos? Irã e Rússia.
Irã e Rússia agora têm uma compreensão melhor de como enfrentar, de como se opor às políticas de Hazaninho. Com certeza. Qualquer pessoa no Irã que ainda acredite que os Estados Unidos querem ir até lá e instalar uma democracia, eu tenho uma ponte para vender para eles, incluindo os líderes políticos que ainda acham que podem fazer isso acontecer. Não há como consertar isso. Como eu já disse, o chamado liberal pró-Ocidente Médio, em qualquer lugar do mundo, é um idiota. Quero dizer, eles acreditam em todos esses contos de fadas. É burrice ou corrupção. Mas sim, en Reich Tanjisen ni verdade alard Torais Svenreinded, Nistepjisen. Na verdade, como eu já disse há alguns dias, de repente o Azerbaijão disse, sim, queremos essa linha de trem, vamos construí-la. Tipo, ok, que mudança de humor, cara. Então sim, é um centro natural de transporte e, obviamente, um centro de energia. E sim, a sobrevivência do Irã como uma nação independente, uma nação com sua própria cultura, com todas as suas vantagens e desvantagens, como sempre acontece com qualquer nação, precisa estar ligada à Rússia neste momento. Você sabe, a China obviamente desempenha um papel enorme nisso. Mas sim, a prosperidade do Irã não está com o Ocidente. Iran's prosperity lies not with the West. Those people who do not understand that, I don't know, it's their problem. Essas pessoas que não entendem isso, bem, não sei, esse é o problema delas. Mas o futuro do Irã está absolutamente com o BRICS. E, novamente, julgando pelo que russos e iranianos estão fazendo em termos de segurança, mais uma vez, não sabemos tudo. Há muita especulação, se quiser, ou suposições. Obviamente, o poder militar da Rússia é fundamental para apoiar o Irã caso Israel, porque isso vai acontecer de novo. Até que Israel, você sabe, provavelmente se dissolva ou decida fazer outra coisa contra ele. Mas quero dizer, o problema, obviamente, é o que imediatamente nos remete aos Estados Unidos. Há muito pouco que os Estados Unidos possam oferecer a Israel, por exemplo, exceto se os Estados Unidos decidirem bombardear o Irã. Ok, sim, tente e veja o que vai acontecer, sabe? Então é isso que está em jogo aqui. E sim, na Ásia Central, todo tipo de gente tenta causar todo tipo de confusão. O mesmo que no Paquistão, que é basicamente, você sabe, o quintal dos Estados Unidos, com a situação no Afeganistão e tudo mais. Então é muito complicado. Eu não tenho acesso a nenhum tipo de informação privilegiada sobre a região. Mas a Rússia está atuando lá, o Irã está atuando lá, e há uma certa coordenação para pacificar a área, para pacificar a região. Porque, Andrei, afinal, olhando para a paz, ou você sabe, o cessar-fogo no Oriente Médio é algo tão frágil. Donald Trump diz, não há cessar-fogo. Quer dizer, é tudo marketing, sabe? Andrei, da última vez que eles atacaram o Líbano, atacaram o Hezbollah. Você se lembra, na parte sul do Líbano, eles entraram em combate terrestre contra o Hezbollah, depois da decapitação, depois do assassinato, da liderança do Hezbollah. Então eles vieram e pediram aos Estados Unidos que organizassem algum tipo de cessar-fogo. Agora mesmo, Tom Brock, o embaixador dos Estados Unidos na Turquia e enviado à Síria, diz que Israel pode desarmar o Hezbollah pela força. Como isso é possível? Se eles já lutaram em solo contra o Hezbollah no sul do Líbano, como podem desarmar o Hezbollah afinal? Qualquer enviado americano a Israel ou à região é, por definição, um sionista cristão açucarado e um neoconservador. Todas essas pessoas, a maior parte da elite política e militar americana, não entendem de guerra. Eles não entendem o que é combate. E então, é claro, quando você adiciona o fator Rússia e o governo sírio, meu Deus, quem teria imaginado, não é? Lembre-se, como Larry Johnson afirmou corretamente, eles estavam abrindo as garrafas de champanhe. Quero dizer, a CIA normalmente apoia o terrorismo. É isso que eles fazem. Quando o governo sírio sabe quando Assad deveria ser removido e tudo mais, eles esperavam que as bases russas desaparecessem e tudo se resolvesse. Mas não. O fato é que eles querem uma presença militar russa ainda maior na Síria.
Russian military presence in Syria. There you go. Never. You remember that. Aí está. Você se lembra de que só quem ama é quem realmente ama. E os russos estão rindo à toa, porque agora o governo sírio está pedindo não apenas que mantenham as bases em Khmeimim e Tartus, mas também que tenham tropas e polícia militar russas na fronteira com Israel e nas colinas de Golã. Uau, quem diria, não é? Bem, os russos, é claro, apresentaram todo tipo de outras condições, incluindo a segurança dos alauítas, cristãos e outros grupos na Síria. Mas o que posso dizer? Quero dizer, se Israel acha que é uma grande força militar, não é. O Irã, novamente, 12 dias simplesmente destruiu completamente, sabe? Again, in 12 days, Iran just absolutely demolished them, you know. That's why it is still under. É por isso que ainda é tão fortemente censurado qualquer tipo de imagem. Ainda recebemos essa, sabe, de Israel. Eles estavam simplesmente devastados. Imploraram aos Estados Unidos para ajudar a parar isso. Da próxima vez, se a surra vier, eles serão espancados até... Bem, quero dizer, não apenas até virarem uma massa ensanguentada. Eles estarão mortos, sabe? E é isso que está acontecendo. Essa é a dinâmica. Mas, novamente, como eu já disse, basicamente essa é a minha carreira, Vera, sabe? Só a guerra decide tudo, certo? Não há nada que possamos fazer sobre nossa natureza como espécie biológica, certo? O instinto de beligerância, sabe? Até Einstein e Freud tiveram esse tipo de troca, uma troca epistolar, por assim dizer, cartas entre eles, falando sobre o instinto de beligerância. Letters to each other talking about the instinct of pugnacity. Então, Bronislaw Malinowski, o grande psicólogo e antropólogo polonês, escreveu sobre essas coisas. Como carregamos esse instinto de estagnação dentro de nós, já que obviamente vem daí. Bem, quero dizer, evolução, você sabe, a sobrevivência do mais apto. Mas nos Estados Unidos hoje e em Israel, você tem as formas extremas disso, porque há todo tipo de explicação para o motivo de isso estar acontecendo. Mas precisamos entender, essas são pessoas que não conseguem aceitar o fato de que não são tão boas em guerra. Os Estados Unidos e Israel nunca foram bons em guerra. Israel ter derrotado, com o perdão da expressão, os árabes, foi devido principalmente aos judeus soviéticos que passaram pela Segunda Guerra Mundial e pelas academias militares soviéticas, que eram os sujeitos mais duros que se podia encontrar. E então, é claro, eles migraram para Israel, para suas terras históricas, como eles chamavam. Sim, você tem aqueles caras que foram para lá, e sabe, dá para imaginar a experiência militar que trouxeram com eles. Isso não é o que Israel é hoje. O que Israel é hoje é uma história totalmente diferente. Você tem um monte de sabe, pessoas conhecidas desde os anos 2000, que é basicamente uma espécie de força de gendarmeria. Eles têm equipamentos, claro, mas a única coisa que realmente tem é algo como, sim, temos uma força aérea. Claro que tem uma força aérea. É fácil lutar contra alguém que essencialmente não pode revidar. Mas o Hezbollah os humilhou em 2006, no Litani. Então, o que mais eles têm? Os Estados Unidos. Só isso. Mas o que são os Estados Unidos? Convencionalmente, é um tigre de papel. Não pode lutar uma guerra real na Europa. Primeiro, nem sequer será permitido que desloque qualquer tipo de tropas reunidas, porque seriam aniquiladas antes de chegarem lá. Então, esta é a guerra de verdade. Não toda essa besteira chamada de guerra global ao terror, que é o título mais idiota que já existiu. Você não pode lutar contra o terror. É preciso lutar contra os terroristas. Os reais, não aquelas operações de bandeira falsa e afins. E como resultado, sim, você tem esses dois caras, eles são inseparáveis. Os Estados Unidos são controlados por Israel. O Congresso dos Estados está completamente comprado, completamente corrompido. Então não existe um Congresso americano de fato. É o Knesset 2.0 em Washington, D.C. Isso é tudo que eles têm. E Trump é completamente controlado. Ele provavelmente é um agente israelense, essencialmente. Então, quando você olha, especialmente para Ivanka, ela é casada com aquele cara de quem todo mundo falava. Ele é claramente um agente do Mossad, sabe? Então você tem essa situação. Eles simplesmente deixam as coisas acontecerem do jeito que quiserem.
O problema é claro, como eu já disse, e já discutimos isso 1 milhão de vezes. Se eles decidirem novamente fazer algo a respeito, desta vez o Irã estará muito mais preparado. Eles já eliminaram praticamente a maior parte de sua quinta coluna, os grupos de sabotagem e terroristas que agiam em favor de Israel. Desta vez, muito mais coisas vão voar em direção a Israel, e eles literalmente não têm nada para impedir isso. Israel, and they have literally nothing to stop it with. But the point is that, as we already spoke, Mas a questão é que, como já falamos em várias ocasiões, temos confirmação de que os Su-35 e os MiG-29 SMT estão lá. As pessoas os viram voando sobre Teherã e tudo mais. Algum tipo de novo equipamento está basicamente sendo entregue. Não sabemos o que é, só podemos especular. É um assunto muito fechado. Mas, quero dizer, se alguém no Irã ainda acha que tem um futuro com o Ocidente, tenho novidades para essa pessoa. Pode praticar o satanismo saindo do Irã e indo morar na Europa, se quiser. Isso combinaria muito bem com ela. if they want to, that will fit them really well.